Essa é a maior obra da história. A cidade-linha vai ter 170 quilômetros de comprimento e 500 metros de altura no meio do deserto da Arábia. Tudo isso aqui vai custar $1 trilhão, metade do PIB do Brasil. E você deve estar pensando, não tem como isso ser feito. É mentirada isso daí. Eu achava isso também, até ver a obra do espaço. E se você for até lá, verá a maior concentração de caminhões da história. Essas estradas nem existiam meses atrás. Mas como vão fazer algo desse tamanho? Só pra você ter uma escala, essas duas linhas são o equivalente a 2.000 One World Trade Centers, e esse prédio levou 8 anos para ser construído. Fazendo as contas, os árabes demorariam 32.000 anos para construir tudo isso. São projetos diferentes, mas deu pra entender, né? Essa obra é tão grande que nem temos com o que comparar. Ela é tipo as pirâmides do nosso século. A cidade-linha não vai ter carros e será movida totalmente a energia solar e eólica, o que é irônico, porque ela vai ser bancada com dinheiro do petróleo. E se você tá se perguntando por que estão construindo isso, a resposta é essa: petróleo. Esse cara aqui é o príncipe de Mohammed bin Salman. Ele pensou, temos a segunda maior reserva de petróleo do mundo, mas não temos quase nada além disso. O príncipe olha pro lado e vê os Emirados Árabes usando seu petróleo para construir um dos lugares mais ricos e visitados do mundo, Dubai. Eureka! A Arábia decide fazer a cidade-linha e outros projetos insanos aqui, na Zona Econômica Neom. Essa região vai ser tipo uma Hong Kong das Arábia, com leis e impostos diferentes do resto da Arábia Saudita. Se der certo como Hong Kong, empresas do mundo todo vão investir lá. Até 2030, Neom será o local mais rico da Terra, e boa parte dessas obras absurdas estarão prontas. O resort Sindalá já tá 99% pronto, e olha esse super palácio só pra família real. Quer mais? O Oxagon vai ser essa cidade flutuante com um porto conectado ao resto do mundo. E Trojena vai ficar nessa montanha. Isso aqui vai virar um lago artificial e logo acima terá um resort de esqui no meio do deserto. Parece maluco, mas é possível, porque aqui no alto a temperatura é baixa o suficiente para manter neve artificial. E no centro de Neom, o lugar mais luxuoso da Terra, estará o prédio mais luxuoso da Terra. A cidade-linha tem como principal objetivo ligar Ásia e África com essa ponte aqui. A única conexão por terra entre os dois continentes passa por Israel e Palestina, uma região não muito pacífica. Então a cidade-linha quer ser o centro do mundo, literalmente. Olha ela no meio do mapa mundi. Isso aqui vai ficar a 6 horas de voo de metade dos países. Vai pra China? Faça conexão nesse aeroporto e visite a cidade-linha. 9 milhões de pessoas viverão aqui e tem até essa floresta no topo. A cidade terá 3 níveis. Aqui terá essa zona de pedestres com parques e lazer. Logo acima estará o nível de serviços, com lojas, escolas e médicos. O nível mais baixo será o transporte da cidade. Com esse trem, você chega do outro lado da linha em 20 minutos, a 520 por hora. Bom, tudo isso parece bom na teoria, né? Vamos colocar na prática. A cidade-linha vai ser gerida por IA com milhares de câmeras e sensores. E tudo isso numa linha é muito fácil de controlar. Se não te parece nem um pouco suspeito uma monarquia absolutista querer uma cidade assim, saiba que pessoas como esse cara foram eliminados por criticarem o projeto. Eu não quero ser desaparecido, mas alguém tem que falar que esse espelho gigante vai fritar e reluzir tudo do lado de fora. Tipo o maior prédio do Brasil, só que muito pior. E sim, os pássaros vão bater nesse espelho. As cidades-linha nunca deram certo. Já foi em Brasília, as asas do avião são quase uma linha. Tudo aqui é tão longe e caro que todo mundo que não era rico teve que ir pra periferia, o que criou uma das maiores favelas do mundo. E como a cidade-linha vai crescer se tá presa dentro de uma linha? A resposta oficial é que vão construir em pedacinhos, para caso precisem reduzir ou aumentar a linha. Mas nada disso é o real problema da maior obra da história. Além de milhares de pessoas estarem sendo removidas, e além de grande parte da Arábia Saudita ainda estar sem esgoto, com $1 trilhão, daria para acabar com a fome do mundo por 25 anos. Daria para curar doenças como câncer. Quer ir para Marte? Com esse dinheiro dá até para fazer uma colônia lá. Quer reverter o aquecimento global? $1 trilhão plantaria trilhões de árvores. E o pior, daria para pagar educação, eletricidade e saneamento para todas as crianças do mundo. Quem sou eu para dizer o que um príncipe tem que fazer com o dinheiro dele? Mas vou te deixar com um pensamento. Imagine o que vão pensar quando encontrarem as ruínas dessa obra daqui a milhares de anos. Um historiador humano ou de outro planeta escreverá: em tempos de guerra e destruição, humanos ergueram esse monumento, uma prova eterna de que eram capazes de criar maravilhas
tecnologias inimagináveis, enquanto destruíam o básico para sobreviver. E como sempre, obrigado por existir.